Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Patrícia do Marcos. Eu sou o Marcos da Patrícia. Nós somos casados há 29 anos. Temos 2 filhos, o Vinícius com 24 anos e o Mateus com 21. Nós participamos do movimento das equipes de Nossa Senhora, pertencemos ao grupo 10, equipe 10, Nossa Senhora Auxiliadora. Nós estamos na equipe já há 21 anos, e a equipe, ela trabalha a conjugalidade espiritual do casal. Também participamos da Sagrada Família, conduzindo alguns casais no caminho da fé, né? Temos 10 afiliados, que é a nossa responsabilidade também de conduzi-los, né, no caminho de Deus. Somos casal ligação também, fazemos parte desse movimento, casal social, né, e isso nos ajudou muito nessa caminhada, né, com Deus, nos conduzindo no amor de Jesus. E também, né, a gente quer falar um pouquinho para vocês que nós passamos por vários momentos difíceis, tribulações, aflições, né, muitas alegrias, mas nós sempre tivemos Deus no nosso centro, na nossa relação, no nosso matrimônio. Então, o Marcos vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre esses momentos aí que nós passamos e conseguimos, né, conseguimos superar tudo com o amor de Deus e Deus sendo o centro desse nosso matrimônio. Olá, gente. Nós gostaríamos assim de fazer um testemunho hoje sobre uma atitude que nós temos enquanto casal, né? É uma atitude que nós recebemos um conselho dos nossos padrinhos, né? Há 29 anos atrás, 24 dias, 20 horas e 4 minutos, né? Quando nós nos casamos. Que foi, o padrinho nos chamou e falou assim: vocês precisam aderir, vocês precisam praticar muito o diálogo, né? Então, e nós tomamos isso, né, para a nossa vida de casal, e nós conseguimos transformar isso com a ajuda, né, das equipes de Nossa Senhora, num dever de sentar-se, né? Então, o que nós fazemos, o testemunho que a gente dá hoje, é assim: Jesus nos ensina também, né, em São Mateus, no capítulo 14, que nós devemos, como casal, nos sentar. Nos sentar para quê? No capítulo 14 ele diz assim: quem dentre vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas e ver se tem como a concluir, né? Depois ele diz também: qual que é o rei que parte para uma guerra contra outro rei e não se senta primeiro para examinar se lhe é possível, com 10.000 homens, se opor ao outro rei que vem com 20.000. Então, Jesus nos ensina, como casal, que nós devemos sentar e, diante dos projetos de casal, sentar e conversar e trocar ideia e planejar o nosso casamento, né? Então, também em Mateus 7, ele também nos diz que aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não as pratica é semelhante a um homem insensato. Então, Jesus explica para a gente que nós devemos sim, como casal, sentar e planejar toda a nossa vida, né? Então, a gente quer aqui testemunhar essa atitude que nos acompanha desde o início do nosso sacramento, esse dever de sentar-se, né? Todas as decisões que nós conversamos, para que, quando a gente está conversando, primeira coisa que a gente fala: é lícito diante de Deus o que nós vamos fazer, né?
Então, é a primeira atitude. Depois disso, sim, a gente, com as graças de Deus, a gente empreende o nosso projeto discutido. Mas, além disso também, no nosso dever de sentar-se, tem os planejamentos do dia a dia da nossa vida, as nossas necessidades, as coisas materiais. Mas tem um aspecto muito mais importante do que simplesmente as coisas materiais, que é a gente renovar as graças do sacramento do matrimônio, né? Com a presença de Deus. Então a gente transforma esse dever de sentar-se numa conversa a três, nós e Jesus, né? Que está sempre presente com a gente. E esse dever de sentar-se, depois de algum tempo de casado, a gente descobre que Cristo age em nós, na nossa casa, no jeito da gente falar, no jeito da gente agir. Então, esse dever de sentar-se, ele não foi feito assim para transformar duas personalidades, né? Enquanto você está conversando. Não, é para que nós possamos reconhecer no nosso cônjuge os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos e os pontos negativos que a gente tem dentro do casal, tanto dela quanto o meu, né? Porque nós viemos de famílias diferentes, né? Então, a gente conversando, nós possamos assim fazer crescer dentro da gente espiritualmente e como pessoa, aceitando fazer pequenas conversões que faz com que o nosso amor cresça, né? Aí sim, diante dessas conversões, não apenas o desejo de atração pelo outro, mas também a vontade de construir um comprometimento diante do Senhor, e assim sustentar o nosso amor diante de Deus, né? E o dever de sentar-se também transforma as nossas vontades como casal, para que essa vontade seja a vontade de Deus e não a nossa. Porque se a gente fizer a nossa vontade, não dá certo, porque são muitas as diferenças entre nós. Então a gente senta para planejar a vontade de Deus, né? E aí sim, existem algumas regrinhas que são necessárias para o dever de sentar-se. A gente não vai entrar nelas aqui agora, mas a primeira dica, a primeira regra para se começar um dever de sentar-se entre o casal é a oração diária, a oração meditada e estando em estado de graça o casal. Isso é para começar, é regra, né? Então, esse é o nosso testemunho que a gente gostaria de dar, né? E que a gente fala para vocês, né? Que vocês façam também um bom diálogo entre vocês como casal e transformem esse diálogo num encontro. Não precisa chamar diálogo, chama ele de encontro, né? Chama ele de nosso momento, chama ele de nosso dever, enfim, vocês criam, né? E sim, tragam Jesus para essa conversa, para essa construção do amor conjugal. No evangelho de hoje, né, o padre Rodrigo colocou muito bem sobre o perdão, né? Então, e Pedro pergunta, né, sobre 7 vezes, e o número 7 na Bíblia é o número perfeito. E Jesus ensina a gente, para a gente perdoar, não 7, mas 70 vezes a perfeição, ou seja, perdoar para sempre. Muito obrigado. É que ela está cutucando. Vai fazer a oração? Agora é nós dois. Nós vamos fazer a oração pela família. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Concedei-nos a graça de vos buscar antes de todas as coisas, pois somente assim poderemos viver na unidade. Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique
e nos una cada vez mais. Que sejamos profundamente amigos, ajudemo-nos mutuamente a crescer na prática da fé e reavivemos sempre mais o amor que selamos diante de vós. Que nos lembremos que o amor presente que nossos filhos podem receber é o amor que existe em nós, seus pais. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar, hoje e sempre, e restaura as famílias do mundo inteiro. Amém.